Luiz Gama, uma das figuras mais importantes da história do Brasil pela sua luta contra a escravidão. Uma figura que começou a ganhar uma certa relevância recentemente, uma certa redescoberta, e que tem um filme sobre a vida dele que já está prestes a ser lançado. Vamos falar um pouco sobre a vida do Luiz Gama? Então deixe aí a sua clicada em curtir, se inscreva e vamos lá! Luiz Gama é um dos maiores heróis nacionais. Ele foi um árduo defensor da causa abolicionista, foi uma pessoa que lutou muito pelos direitos dos negros, que combateu arduamente esse sistema de escravidão que existia no Brasil no século XIX e fez isso através de diversas formas de atuação, sempre utilizando de muita perspicácia, de muita argúcia, e ele era um orador de muito talento e também era dono de um humor bastante ácido, bastante capaz de causar incômodo nos seus adversários, em quem ele tinha algum tipo de discussão e até mesmo nos tribunais. Luiz Gama nasceu em Salvador no ano de 1830. Ele era filho de pai branco e mãe negra, sendo a sua mãe uma escrava liberta. Então, o Luiz Gama nasceu sob a condição de liberto. Quando ele era criança, sua mãe foi embora de casa, ele ficou apenas com seu pai, e quando ele tinha 10 anos, o pai dele o vendeu como escravo. Então, de Salvador, ele foi enviado para o Rio de Janeiro, onde seria comercializado como escravo. Só que por ele ser baiano, o negro baiano era tido como uma figura rebelde, uma figura que não era obediente. Isso vinha muito em decorrência da revolta dos malês. Então criou-se esse estigma em torno do escravo baiano. Então acabou que o Luiz Gama, digamos assim, não teve um valor muito grande dentro desse comércio de escravos. Ele acabou sendo vendido para uma pessoa em São Paulo, onde ele se tornou um escravo de ganhos. Quando o Luiz Gama tinha 17 anos, ele trabalhava em uma pensão e um dos moradores desse local era um estudante de direito. E esse estudante o ensinou a ler e escrever. Então, ele saiu da condição do analfabetismo aos 17 anos. Aos 18 anos, o Luiz Gama conseguiu conquistar a sua liberdade através de meios jurídicos. A forma como isso se deu não é muito clara, mas ele conseguiu ganhar a sua liberdade. E, então livre, ele entrou para as Forças Armadas e se tornou soldado. Com o tempo, ele entrou para a Força de Segurança Pública de São Paulo e foi trabalhar com serviços burocráticos, foi trabalhar como copista. E também ele começou a frequentar aulas na Faculdade de Direito. Ele quis se matricular de fato para se formar, mas o racismo existente impediu que isso acontecesse. Ele foi apenas ouvinte na Faculdade de Direito e não teve diploma, mas mesmo sem ter um diploma, ele começou a atuar como advogado. E, na época, a pessoa que advogava sem ter o diploma de direito era conhecido como rábula. Então, na fase adulta do Luiz Gama, começa a militância dele a favor dos negros. A gente pode definir a luta dele em 4 eixos diferentes nos quais ele atuou: na advocacia, na produção intelectual, em especial através do jornalismo, na organização política em si e também através da literatura. Na advocacia, nós temos o Luiz Gama como um fervoroso defensor dos negros nos tribunais. Ele conseguiu libertar 500 escravos que tinham condições de serem livres, mas que o sistema legal impedia que ganhassem a liberdade. Então, ele lutou nos tribunais pela liberdade dessas pessoas. Além disso, o Luiz Gama utilizou o próprio sistema legal para se fazer uma crítica a como o sistema da escravidão era contra a própria lógica
das leis brasileiras. A legislação brasileira proibia a importação de escravos da África, a vinda de novos escravos da África, porque o comércio de escravos seria algo desumano, seria algo pavoroso. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma legislação permitia o comércio interno de escravos. Então, esse foi um argumento que ele utilizou nos próprios tribunais, de que a lei brasileira era contraditória por si só, no que tangia a essa questão. Então, a própria lei que gerava distorções era incoerente, e isso tudo em prol de se manter o status quo, em prol de se manter a existência da escravidão. O Luiz Gama, muito participativo em jornais, ele fundou alguns jornais e também ele escreveu para diversos jornais. Ele teve uma escrita de defesa do fim da escravidão, ele teve textos criticando determinadas situações bizarras que aconteciam com relação ao negro do Brasil. Essa produção intelectual foi muito importante para se expandir a causa abolicionista, para você ter uma maior profusão desse ideário, você conseguir conquistar a adesão, espalhar ideias e toda outra forma dessa militância intelectual que poderia ocorrer dessa forma. Na militância política, o Luiz Gama foi membro do Partido Republicano. Aqui a gente vai ter então uma outra característica dele: além de ser contra a escravidão, ele também era favorável à república, ou seja, era contra a monarquia. Ele também foi membro da maçonaria, e nesses dois âmbitos, na organização partidária e na maçonaria, ele foi um articulador da causa abolicionista. Muitas figuras que eram favoráveis a essa causa então estavam do lado do Luiz Gama. Ele conseguiu montar, articular grupos que estivessem do lado dessa causa. Já no lado literário, a gente tem um poeta, Luiz Gama, que se diferencia de muitos autores da época, porque ele retratava a questão da realidade do negro, a questão da realidade da escravidão, porém do ponto de vista do próprio negro, e não da ideia do espectador, como a gente vai ter em alguns outros autores da época. Então, através da poesia, o Luiz Gama também teve relevância para difundir essas ideias da causa abolicionista. Infelizmente, o Luiz Gama não chegou a ver o seu grande sonho vir a ser realizado. Ele faleceu no ano de 1882, apenas aos 52 anos, mas a sua relevância para a época e até para os dias atuais foi gigantesca. Ele foi um forte articulador de todo um ideário nacional, de todo um ideário da libertação do povo negro, de todo o ideário do fim desse modelo social abjeto que era o da escravidão, e foi então um dos principais militantes pela causa da liberdade no Brasil. Foi um militante pela causa da igualdade no Brasil. Foi uma figura extremamente influente na sua época, que mobilizou muitos atores em prol dessa causa e é extremamente relevante para essa enorme mudança que ocorreu no Brasil no ano de 1888. E é justamente por isso que o Luiz Gama deve ser considerado como um dos maiores heróis da história do Brasil. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo encontro.